Bem-vindos a este módulo sobre como redigir resumos científicos eficazes para a Conferência Mundial da União Internacional contra a Tuberculose e Doenças Pulmonares, também conhecida como a União. Este módulo foi preparado pelo Comitê Científico da Conferência, com o apoio da equipe da Conferência e do Departamento de Formação e Educação da União. Queremos reconhecer a contribuição de Anrita Daftari, professora associada da Escola de Saúde Global e integrante do Instituto da Dale da Universidade de York, no Canadá, pela revisão das orientações sobre linguagem não estigmatizante, e de Ari Colosio, da revista médica The Lancet, pelas suas orientações de redação. Também queremos agradecer à doutora Liliana Salvador pelo apoio na tradução da terminologia técnica. Este módulo foi criado originalmente em inglês, mas como em 2026 a conferência será realizada no Brasil, queremos tornar estas informações mais acessíveis para colegas do Brasil. No entanto, lembre-se de que todos os resumos científicos devem ser apresentados em inglês. Resumos em outros idiomas não serão avaliados. Ao finalizar este módulo, você poderá entender os componentes-chave de um resumo bem-sucedido, identificar erros comuns que levam à rejeição de um resumo, aplicar boas práticas para alcançar clareza, estrutura e rigor científico, adaptar os resumos aos temas e critérios da conferência, aprender com exemplos reais de resumos aceitos e rejeitados. Este é o conteúdo do módulo. Primeiro, vamos revisar os elementos-chave de um resumo e suas fraquezas mais comuns. Depois, veremos exemplos que mostram um resumo com pontuação baixa e outro com pontuação alta. Em seguida, daremos dicas de redação e uma lista de verificação para usar antes de submeter um resumo. Vamos começar e fazer com que sua pesquisa se destaque entre as demais. Você tem 1 minuto para apresentar sua pesquisa a um especialista em saúde global. O que diria primeiro? Todos os anos, centenas de resumos são submetidos para a Conferência da União. No entanto, muitos são rejeitados, não porque a pesquisa não tenha valor, mas porque o resumo não consegue comunicar esse valor de forma eficaz. Um resumo bem escrito é fundamental, pois oferece a primeira impressão do seu trabalho para quem o avalia e para quem participa da conferência e assiste à sua apresentação. Ele deve ser claro, bem estruturado e objetivo para destacar a importância e o caráter inovador da sua pesquisa. Um bom resumo é sua apresentação de 1 minuto, só que em formato escrito. Resumos que carecem de clareza, de estrutura ou de relevância geralmente passam despercebidos, mesmo quando o estudo é valioso. Por isso, entender como redigir um resumo convincente é essencial para pesquisadores, profissionais de saúde e profissionais de programas que desejam compartilhar seus resultados em conferências relacionadas à tuberculose. Existem 2 tipos de resumos: os resumos de pesquisas em todas as disciplinas e os resumos que apresentam as lições aprendidas na implementação ou gestão de programas, projetos ou políticas. Um resumo de pesquisa, em qualquer disciplina, normalmente inclui 4 seções-chave. Introdução. Esta seção apresenta o contexto e explica por que o estudo era necessário. Métodos. Descreve quais ações foram realizadas ou quais estratégias foram implementadas para abordar o problema. Resultados. As evidências que mostram o que ocorreu como resultado dessas intervenções. Conclusões, as mensagens principais e as implicações para a prática ou para as políticas. Em conjunto, essas seções oferecem uma estrutura clara e lógica que ajuda avaliadores a entender o seu trabalho. Um resumo que apresenta as lições aprendidas na implementação ou gestão de programas, projetos ou políticas apresentam seções um pouco diferentes. Introdução. Estabelece o contexto e explica por que a intervenção era necessária, esta parte não muda. Descrição. Oferece uma visão geral clara do programa, projeto ou política, incluindo sua duração, contexto e localização. Deve incluir detalhes sobre a estrutura, o público-alvo, se aplicável, e as principais atividades e intervenções realizadas.
Também deve incluir informações sobre os métodos de coleta de dados, os indicadores de sucesso, as definições ou resultados, se aplicável, e qualquer análise realizada. Lições aprendidas. Apresenta os principais resultados da forma mais clara e específica possível. Deve oferecer uma análise reflexiva das lições aprendidas e destacar as boas práticas. Quando for relevante, inclua tanto números quanto proporções e aplique testes estatísticos. Quem avalia prefere dados desagregados por idade e gênero sempre que possível. Embora esta seção deva ser concisa, ela deve conter detalhes suficientes para permitir uma avaliação crítica dos resultados. Conclusões: as mensagens principais do estudo e as implicações para a prática ou para as políticas. Essas seções guiam os avaliadores pelo seu estudo de forma clara e lógica. Todos os resumos são avaliados com base em 7 critérios-chave. Relevância: se o resumo se concentra na saúde pulmonar, incluindo tuberculose e tabagismo, e se está alinhado com os temas da Conferência da União. Inovação: destaca aspectos novos, como métodos ou processos inovadores na pesquisa. Importância: o impacto da pesquisa e por que ela é relevante para a área. Desenho do estudo: avalia a qualidade, pertinência e rigor do desenho do estudo de acordo com os objetivos propostos. Descreve a estrutura do estudo, incluindo as fontes da amostra e o contexto da pesquisa. Métodos: a clareza e a suficiência da seção de métodos. Resultados ou lições aprendidas: avalia se os resultados ou as lições aprendidas são apresentados com clareza e com o nível de detalhe necessário. Conclusão: avalia se as conclusões estão claramente expressas e fundamentadas nos dados. Ter esses critérios em mente ajudará você a redigir um resumo sólido. Algumas considerações específicas sobre a inovação. O resumo deve demonstrar originalidade, novidade ou uma abordagem criativa nas ideias, nos métodos, na análise ou na interpretação. A pontuação é a seguinte: 0 pontos. Não apresenta ideias ou abordagens novas. Replica estudos existentes sem agregar valor. 1 ponto. Adapta ligeiramente ou faz uma pequena variação de um trabalho existente. 2 pontos. Inclui alguns elementos inovadores, mas eles não estão bem desenvolvidos nem claramente apresentados. 3 pontos. O trabalho é inovador dentro do seu contexto ou mostra um esforço claro para usar métodos ou perguntas novas. 4 pontos. Trabalho altamente inovador que pode mudar paradigmas ou transformar de forma significativa a compreensão do tema. Considerações específicas sobre o desenho do estudo. O desenho se refere à qualidade, pertinência e rigor de acordo com os objetivos propostos. A pontuação é a seguinte: 0 pontos. Desenho inadequado ou pouco claro, com falhas críticas. 1 ponto. O desenho básico está presente, mas tem limitações importantes, como viés ou fatores de confusão. 2 pontos. Desenho adequado, com rigor moderado. Algumas limitações afetam a validade. 3 pontos. Desenho apropriado e rigoroso para o tipo de estudo, por exemplo, randomização, amostragem sólida, abordagens participativas, saturação teórica. 4 pontos. Rigor sólido, acima do esperado para o tipo de estudo, por exemplo, triangulação multimétodo, ampla participação de atores-chave, controle de qualidade robusto. Vamos agora examinar as fragilidades mais comuns que observamos na redação de resumos. Em primeiro lugar, muitos resumos apresentam uma pergunta de estudo ou hipótese pouco clara. Se o objetivo principal não estiver claramente expresso, quem lê não consegue entender o que o estudo buscava responder. Também encontramos contextos e populações descritos de forma pouco clara. Sem informações básicas, onde o estudo foi realizado e quem participou, a interpretação se torna difícil. Outro problema é que os métodos não têm clareza ou detalhe suficiente. Se o desenho, a amostragem ou a análise não forem explicados, quem avalia não consegue avaliar o rigor do estudo. Um problema frequente é a falta de dados concretos. Afirmações gerais sem números, tamanhos de amostra ou medidas de efeito reduzem a credibilidade. Alguns resumos apresentam uma análise limitada de características importantes, deixando de fora subgrupos ou comparações relevantes. Também observamos sobre interpretação,
quando as conclusões vão além do que os dados sustentam ou quando se implica causalidade sem justificativa. De modo geral, a falta de detalhes e o uso de linguagem genérica ou estigmatizante levam a pontuações baixas. Resumos claros, específicos e bem estruturados obtêm consistentemente melhores resultados. Primeiro, vamos analisar um resumo com baixa pontuação. Um exemplo real que recebeu uma das classificações mais baixas no sistema de avaliação da Conferência da União. À primeira vista, ele parece importante e usa uma linguagem impressionante, mas, ao analisá-lo com mais detalhe, quem avaliou constatou que faltava clareza e conteúdo sólido. Vamos revisá-lo linha por linha para entender por quê. Ao longo da análise, faremos referência às orientações de pontuação utilizadas pelos avaliadores para explicar como os resumos são avaliados. Vamos começar pela relevância. O que os avaliadores procuram? Elas verificam se o resumo está focado na saúde pulmonar, incluindo tuberculose e tabagismo, e se está alinhado com os temas da Conferência da União. Voltando ao texto do resumo, vemos que ele se concentra na tuberculose infantil. A tuberculose infantil é claramente relevante para a Conferência da União, por isso recebeu a pontuação máxima, 1 de 1. Por que a relevância é importante? Se o seu tema não estiver relacionado com a saúde pulmonar, por exemplo, deficiência de micronutrientes na gravidez sem qualquer vínculo com a saúde pulmonar, o seu resumo receberá pontuação 0 e não será avaliado. Agora vamos avaliar o grau de inovação neste resumo. A inovação destaca aspectos novos, como métodos ou processos inovadores na pesquisa. O título do resumo é Fechar a lacuna na tuberculose infantil. A necessidade de ação e colaboração. Os avaliadores já viram inúmeros títulos que falam em fechar lacunas e aumentar a conscientização. Não há nada de original aqui. O texto não apresenta uma metodologia nova, nem ferramentas inovadoras, nem uma abordagem criativa. Os autores dizem: para resolver esse problema, foi planejado um projeto para melhorar a detecção e a resposta. Seu objetivo era aumentar a conscientização, fortalecer capacidades e usar melhores ferramentas. Mas não especificam o que há de novo. Melhores ferramentas. Quais? Fortalecer capacidades. Como? Esta é uma linguagem genérica que poderia ser aplicada a qualquer projeto de tuberculose, em qualquer lugar. Como resultado, os avaliadores atribuíram ao resumo uma pontuação de 0 ou 1 em 4 na categoria de inovação. Totalmente rotineiro, sem ideias ou abordagens novas. Agora vamos analisar o critério de importância. A importância deve explicar o impacto da pesquisa e por que ela é relevante para a prática. O resumo afirma sua importância dizendo: a tuberculose continua sendo um grande desafio de saúde pública, ainda há muitos casos não diagnosticados. Mas isso não é importância, é apenas repetir algo que já é amplamente conhecido. Não há evidência mostrando como este projeto melhora a compreensão, influencia políticas ou muda a prática. Mais adiante, o resumo diz: o projeto espera que, ao fazer essas coisas, melhore a detecção e que mais meninas e meninos recebam tratamento a tempo. Mas isso é apenas um desejo, não há dados, não há resultados, não há uma contribuição demonstrada. Os autores estão afirmando importância sem sustentá-la. Os avaliadores observaram: relevância limitada, contribui pouco para o conhecimento atual. Consequentemente, o resumo recebeu pontuação 0 de 4 em importância. O critério de desenho avalia a qualidade, a pertinência e o rigor do desenho do estudo de acordo com os objetivos propostos, descreve a estrutura do estudo, incluindo as fontes da amostra e os contextos de pesquisa. Os autores afirmam: foi planejado um projeto para melhorar a detecção e a resposta. No entanto, o resumo nunca esclarece que tipo de estudo foi realizado. Foi um estudo clínico? Uma intervenção comunitária? Uma avaliação de política? Não há quadro de amostragem, nem descrição de participantes, nem período de tempo, nem menção às fontes de dados. A única pista é a frase vaga: alguns dados foram revisados para entender a situação. Quais dados? De onde? Como foram analisados?
Os avaliadores concluíram que o desenho do estudo era inadequado ou pouco claro, o que resultou em uma pontuação de 0 de 4 no critério de desenho. Neste critério, avaliamos a clareza e a suficiência dos métodos. É isso que o resumo diz. A abordagem envolveu profissionais de saúde, comunidades e atores-chave trabalhando juntos. Também foram mencionados alguns métodos diagnósticos e atividades de sensibilização como parte do plano. Mas isso não constitui um método, é apenas uma descrição vaga de intenções. Não há informação sobre tamanho de amostra, duração, nem qualquer indicação do que realmente foi medido. Não há descrição do processo de coleta de dados, nem da abordagem analítica, nem menção a considerações éticas. Os comentários dos avaliadores foram: descrição dos métodos muito limitada. Não está claro como o trabalho foi realizado. Este resumo merece uma pontuação de 1 de 4 em métodos. Vamos analisar a seção de resultados. Aqui avalia-se se são apresentados com clareza e com detalhes suficientes. O resumo afirma: alguns dados foram revisados para entender a situação. Constatou-se que a lacuna continua grande e que as crianças são particularmente afetadas. E isso é tudo, a lacuna continua grande. Sem números, tendências, comparações ou análise. Um resumo mais sólido incluiria pelo menos um achado quantitativo ou qualitativo, de acordo com o método usado, mesmo que fosse breve. Por exemplo, 100 de 200 casos, ou seja, 50%, com intervalo de confiança de 95% entre 43,1% e 56,9%, permaneceram sem diagnóstico em crianças menores de 5 anos. Mas aqui não há nada que os avaliadores possam analisar. Por isso, os avaliadores atribuíram à seção de resultados uma pontuação de 0 ou 1 em 4, pouco clara, mínima ou confusa. Se os autores tivessem incluído números e proporções, como a prevalência de TB não diagnosticada em crianças, com intervalos de confiança, isso teria demonstrado resultados credíveis e lhes teria permitido obter uma pontuação de 1 ou 2. Da mesma forma, uma análise antes-depois ou uma análise de tendência ao longo do tempo poderia ter mostrado o impacto da intervenção, e teria alcançado 3 ou até 4 em 4. A seção de conclusão avalia se as inferências estão claramente expressas e fundamentadas pelos dados. Neste resumo, a conclusão diz: a lacuna na detecção da tuberculose em crianças é um problema sério. Existe uma necessidade clara de melhores estratégias, de diagnóstico mais eficaz e de maior participação. Isso é verdade, mas são declarações de opinião, não conclusões fundamentadas nos resultados. Não há conexão com os dados, não há evidência de impacto e não há recomendações fundamentadas nos resultados. Assim, de acordo com o sistema de pontuação, isso equivale a 0 de 1. As conclusões são pouco claras ou não estão fundamentadas nos dados. Se dois resumos apresentam pesquisas semelhantes, quais qualidades específicas fazem com que um receba uma pontuação mais alta do que o outro? Agora vamos revisar um resumo com alta pontuação para entender o que os avaliadores procuram em um resumo excepcional. Este foi um resumo altamente pontuado que exemplifica as melhores práticas em cada critério. Ao contrário de resumos genéricos que soam importantes, este é específico e bem estruturado. Vamos analisá-lo linha por linha seguindo as orientações de pontuação dos avaliadores, para que você possa ver exatamente por que ele recebeu uma classificação alta. Vamos começar pela relevância. O resumo está focado na saúde pulmonar, incluindo tuberculose e tabagismo, e está alinhado com os temas da Conferência da União. Pelo seu título, Relevância do diagnóstico de TB em um dia e mapeamento da resistência com o teste BD-MAX para tuberculose multiresistente com o ensaio AMPOR de sequenciamento de nova geração direcionado, Targeted Sequencing, usando a tecnologia da Oxford Nanopore. Podemos ver que o foco está no diagnóstico de TB e na caracterização completa da resistência a fármacos, ambos temas centrais na saúde pulmonar. Este resumo recebe 1 de 1 em relevância. Passemos agora para a inovação, a originalidade,
a novidade ou a abordagem criativa nas ideias, nos métodos, na análise ou na interpretação. Este resumo mostra claramente um fluxo de trabalho bem definido. A integração do teste BD-MAX para tuberculose multiresistente com o ensaio AMPOR de sequenciamento direcionado de nova geração, Targeted Sequencing, usando a tecnologia Oxford Nanopore, para oferecer, em um único dia, perfis completos de resistência a partir de uma única amostra de escarro, incluindo drogas além da rifampicina e da isoniazida, como a bedaquilina, a pretumanida, a linezolida e o moxifloxacino. Isto é inovador. Pouquíssimos estudos avaliaram este tipo de abordagem em cenários reais, com resultados em apenas 8 horas. Pontuação: de 3 a 4 em 4, entre inovador dentro do seu contexto até altamente inovador. Passemos agora à importância. A avaliação do potencial impacto do estudo no campo científico, nas políticas públicas, na prática profissional ou em pesquisas futuras. Não há afirmações genéricas como a tuberculose é um grande problema. Neste resumo, a inovação está claramente vinculada a um resultado relevante para a prática profissional, obter perfis rápidos de MDR ou XDR, o que permite decisões clínicas antecipadas e melhor fundamentadas. A contribuição é específica, aplicável e especialmente importante no contexto do país, o Tajiquistão, e da região em geral. Pontuação: de 3 a 4 em 4. Vamos agora considerar o desenho de estudo. Um desenho de estudo deve ser adequado e rigoroso para o objetivo proposto, com estrutura suficiente para avaliar tanto a validade quanto a viabilidade. Este resumo descreve claramente os materiais utilizados, amostras enriquecidas obtidas do escarro nativo, que abrangem uma variedade de perfis de resistência, juntamente com amostras clínicas reais. E os cenários: 2 hospitais, um na Alemanha e outro no Tajiquistão. Este resumo recebe uma pontuação de 3 ou 4 em 4 porque o desenho de estudo é adequado, rigoroso e está claramente descrito. Na seção de métodos, os avaliadores procuram detalhes operacionais suficientes para julgar a reproducibilidade, o que foi medido, como, durante quanto tempo e com que tipo de análise. Este resumo apresenta uma amostra temporal passo a passo para obter resultados no mesmo dia, aproximadamente 8 horas e meia no total. Detalhes de cada etapa: preparação da amostra, execução no BD-MAX, PCR múltipla, preparação da biblioteca, técnica TNGS e análise. Também menciona o software utilizado, Stata 16,0. Esse nível de detalhe permite que os avaliadores determinem se os métodos estão alinhados com os objetivos e se provavelmente produzirão resultados de alta qualidade. Também observa a tabela incluída. O sistema de submissão de resumos permite inserir tabelas dentro das seções do resumo. O sistema também permite enviar arquivos, como gráficos, diagramas, mapas, esquemas, etc., mas lembre-se de enviar arquivos em alta resolução. Caso contrário, as figuras podem não ficar legíveis. Pontuação: de 3 a 4 em 4. Os métodos estão alinhados com os objetivos e provavelmente produzirão resultados de alta qualidade. Agora passemos aos resultados. Os resultados devem ser concretos e vinculados aos métodos, incluindo números, denominadores, limites e, quando pertinente, taxas de falha. O resumo apresenta resultados condicionados e taxas de falha. Com um valor de CT de 28 ou menor, 73% das amostras clínicas e 83% das amostras enriquecidas produziram perfis de resistência a 12 ou mais antibióticos. As técnicas TNGS que falharam foram 8% para as amostras clínicas e 10% para as enriquecidas. Esses resultados são delimitados, pelo CT, são quantitativos e relevantes para a tomada de decisão. Pontuação: de 3 a 4 em 4. Os resultados são delimitados, quantitativos e relevantes para a tomada de decisão. E finalmente chegamos à conclusão. Uma afirmação sustentada e concisa que reflita os resultados, sem opiniões e expectativas futuras. Este resumo conclui que a integração do BD-MAX com técnicas TNGS baseadas na Oxford Nanopore Technologies oferece uma solução diagnóstica rápida, precisa e completa,
proporcionando resultados em poucas horas a partir de uma única amostra de escarro. Isto é exatamente o que os dados mostraram. Pontuação: 1 de 1. A conclusão reflete os resultados. Antes de começar a escrever, lembre-se de que um resumo bem elaborado é a sua primeira impressão perante os avaliadores. Essas orientações ajudam a torná-lo claro, convincente e alinhado com as expectativas. Comece por entender o seu público. Os avaliadores da Conferência da União procuram clareza, relevância e inovação. Siga a estrutura esperada: introdução, métodos, resultados e conclusão. Cada parte cumpre uma função na história da sua pesquisa. Seja claro e conciso. Use uma linguagem direta e evite afirmações vagas. Por exemplo, em vez de dizer, observou-se alguma melhoria, diga, a incidência de tuberculose diminuiu 18% ao longo de 12 meses. Planejar com antecedência é importante. Verifique o prazo de submissão dos resumos científicos. Reserve tempo suficiente para redigir o seu rascunho e começar com antecedência. Dê aos seus coautores o tempo necessário para revisar e comentar. Lembre-se de que eles podem estar revisando vários resumos científicos ao mesmo tempo. Revise sempre as orientações de submissão, tanto quanto ao formato quanto ao conteúdo. É importante ter em conta que todos os resumos científicos para a Conferência da União devem ser apresentados em inglês, pois esse é o idioma comum dos avaliadores e dos participantes. Destaque o que torna o seu trabalho relevante e inovador. Mostre como ele se alinha aos temas da Conferência da União e como introduz ideias novas. Use a voz ativa. Por exemplo, diga, desenvolvemos e testamos, em vez de, foi desenvolvida uma ferramenta. A voz passiva usa mais palavras do que a ativa. Revise sempre o formato e o limite de palavras, pois resumos que excedem os limites ou que omitem seções obrigatórias podem ser rejeitados. Antes de submeter, revise o texto, peça a um colega para o ler, e certifique-se de submeter a versão mais recente. Por fim, embora não recomendemos o uso de inteligência artificial para redigir resumos inteiros, já que a responsabilidade pelo conteúdo recai sempre sobre os autores, e a IA pode inserir conceitos incorretos, reconhecemos que o uso de IA para correção e revisão de estilo, bem como para traduzir algumas partes do texto para o inglês, pode ser uma ferramenta útil. Torne o seu resumo claro e conciso. Elimine redundâncias e use abreviações quando apropriado, mas escreva o termo por extenso na primeira ocorrência. Apresente os dados em tabelas para maior clareza. Não inclua detalhes estatísticos desnecessários. Dizer, todos os efeitos foram significativos com P menor que 0,01, pode ser suficiente. Uma vez que o seu resumo seja selecionado, você precisará começar a preparar a sua apresentação. Isso também requer tempo e um planeamento cuidadoso. As apresentações em conferências são uma parte importante para partilhar o seu trabalho e avançar na sua carreira acadêmica. Embora as apresentações orais possam parecer desafiadoras, elas oferecem oportunidades valiosas para ampliar a sua rede de contatos, receber comentários que fortalecem a sua análise e interpretação, e construir colaborações. Tenha em conta que a Conferência da União geralmente não oferece serviço de tradução ou interpretação, e é provável que você precise apresentar em inglês. Podem existir exceções quando a conferência ocorre numa região onde o inglês não é a língua mais comum. Este é o caso da Conferência de 2026, que será realizada no Rio de Janeiro, Brasil, e que incluirá uma sessão onde as apresentações serão em espanhol ou português, mesmo que o resumo deva ser submetido sempre em inglês. Antes de submeter o seu resumo, use esta lista de verificação para garantir que tudo esteja em ordem. Estrutura e conteúdo. Inclua todas as seções obrigatórias: introdução, métodos ou descrição, resultados ou lições aprendidas e conclusão. Certifique-se de que cada seção esteja clara e conectada de forma lógica. Clareza e precisão. Use uma linguagem específica e direta, e evite frases vagas como alguma melhoria. Forneça dados, quantitativos ou qualitativos, como números, percentagens ou intervalos de confiança.
Mantenha as frases curtas e na voz ativa, por exemplo, desenvolvemos, em vez de, foi desenvolvida uma ferramenta. Relevância e inovação. Alinhe o seu resumo com os temas da Conferência da União, como saúde pulmonar, tuberculose ou tabagismo. Destaque o que há de novo, seja um método, uma ferramenta, um processo ou uma abordagem. Rigor científico. Descreva claramente o desenho do estudo, incluindo o tipo, o contexto, os participantes e o período de tempo. Detalhe os seus métodos, fontes de dados, tamanho da amostra e ferramentas de análise. Apresente os resultados com achados concretos vinculados aos seus métodos. Formato e conformidade. Respeite o limite de palavras e as orientações de formatação. Evite linguagem estigmatizante e use terminologia inclusiva. Consulte o guia Words Matter Language Guide em stoptb.org. Revise a ortografia, a gramática e a coerência. Passos finais. Revise cuidadosamente e peça uma revisão por parte de colegas. Confirme que está submetendo a versão mais recente e verifique se todos os campos obrigatórios no portal de submissão estão completos. Seguir esta lista de verificação ajudará a garantir que o seu resumo esteja claro, cumpra todos os requisitos e esteja pronto para a avaliação. Parabéns! Você concluiu o módulo sobre como redigir resumos científicos eficazes para a Conferência Mundial da União Internacional contra a Tuberculose e Doenças Pulmonares. Esperamos que tenha sido útil e que você se sinta mais confiante ao preparar o seu resumo para a conferência deste ano.